bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio da 4ª temporada do Abradilan Cast. Vários outros episódios disponíveis aqui para você nesta temporada e nas anteriores também. Se você der uma passeada aqui pelo canal, você vai descobrir muita coisa boa. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, ative as notificações para não perder nada e siga também o perfil do Abradilan Cast no Spotify. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em farma, e hoje nós vamos conversar sobre o tema Retail Media. Você sabe o que é Retail Media? Então, se você não sabe, esse conteúdo é para você. Será que vale a pena para o varejista criar canais onde os fabricantes anunciam diretamente para o shopper? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso com os nossos convidados. A gente recebe aqui hoje Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo de Varejo da SPM, pesquisador, consultor executivo com sólida trajetória em grandes grupos de varejo e atacado, como Pão de Açúcar e Macro atacadista. Fundador da Retail Power Academy, entre outras atividades e cargos de destaque. Professor Pastore, seja muito bem-vindo ao Abradilan Cast. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer discutir esse assunto aqui com vocês. Prazer todo meu, já estou aqui bastante admirada com o que a gente vai conversar aqui. Já tive acesso um pouquinho à sua apresentação, muita coisa boa. E temos também a presença do Carlos Lacerda, sócio e fundador da DSM, uma consultoria em Retail Media. Nos últimos anos, Lacerda liderou projetos relevantes em Retail Media e hoje se dedica ao desenvolvimento dessa frente no Brasil e na América Latina. Lacerda, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença. Obrigado, Vivi, pelo convite. Muito legal estar aqui falando desse tema que é apaixonante. Professor, começo com o senhor. A farmácia pode ser uma plataforma de publicidade rentável? Sim, olha, já é e pode ser muito mais, né? Então, com o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, né, a integração das unidades físicas ao mundo digital, ao e-commerce, esse conceito de omnicanalidade, né? E agora, ainda mais agora, impulsionado por inteligência artificial, né? A farmácia deve ser, né? Ela deve aproveitar essa oportunidade e explorar o seu negócio de uma outra maneira, não depender apenas da rentabilidade gerada pela atividade comercial, compra e venda, né? Então ela passa a ter uma nova atividade, a venda de espaços. Tá? Ela se transforma de fato em mídia. Em mídia, ela é um canal de mídia. E ela vai atrair dinheiro de anunciantes e vai comunicar com o público que já frequenta essa rede, tanto no ambiente físico como digital. Ótimo. A gente vai se aprofundar isso ao longo da entrevista. Exatamente. Lacerda, quais seriam os primeiros passos que a farmácia precisa dar para fazer o Retail Media acontecer? Bacana. Primeiro, é um prazer estar aqui com o Pastore, que é um parceiro de longa data aí, muito bom dividir com ele. Quando a gente fala de primeiro passo, você precisa entender o que o anunciante ele quer. E eu sempre falo que o anunciante ele tem, geralmente, quem é dono de uma marca, 2 grandes objetivos. Um é posicionar essa marca, 2, vender essa marca. Então, como que a farmácia consegue, se é Retail Media, é a tradução do varejo, se é um canal de mídia, né? Como que ela consegue apoiar o anunciante para que, ele se posicione, 2, para que ele venda mais? E aí a gente entra dentro desse entorno de posicionamento. Ele quer falar com um público que compra o produto dele, ele quer se posicionar dentro dos que compram. E a farmácia sabe quem compra. Então, pensa lá um anunciante de shampoo. A farmácia sabe quem é o público específico desse shampoo. Então, nada mais justo do que você lançar esse shampoo para essa base de clientes que já sabe o que é, então você está dentro do seu público relevante. E do lado de venda, como você se prepara, quais são as ferramentas e os pontos de contato que tem dentro da farmácia, que você pode trazer uma marca anunciante junto, para que dentro desse ponto de contato você gere benefício para o seu cliente e benefício para o anunciante. Então, ali é um jogo que todo mundo ganha, né? O anunciante está eventualmente fazendo um investimento, o cliente está vendo isso como um benefício, ele vai comprar e aí por vender mais, a farmácia ganha na venda, mas também ganha gerando esse valor.
Então eu divido, depois a gente aprofunda, mas eu divido dentro dessas duas frentes, né, de posicionamento e venda. Quando você fala sobre entender o que o anunciante quer, que no caso é a indústria, isso me traz a relação de parceria. Então, eu imagino que tem aí uma etapa em que o varejista senta com a indústria para negociar, para entender. Vamos então falar um pouco sobre isso, sobre esse momento em que a farmácia senta com a indústria para negociar, e eu quero entender, inclusive, como acontece a negociação de valores. Então, se a farmácia tem uma gôndola onde ela tem lá um espaço, não sei como eu vou chamar isso, um LED, um espaço digital onde a indústria pode anunciar. Como se precifica, por exemplo, esse espaço? Vamos falar, então, desse momento, que é o momento de planejamento com a indústria. Depois a gente fala um pouco disso no ponto de venda, na relação com o consumidor. Pode ser? Perfeito, pode. Vou puxar aqui o pastor e me complementa. Mas o varejo ele tem um histórico de contato com a indústria, mas um histórico de falar com a área comercial. Perdão. Ok. Essa relação, os JBPs que acontecem, né? E essa relação comercial, ela é sempre baseada no quanto o varejista compra da indústria. Então, se eu compro 100, eu tenho ali parte dessa verba que a gente chama de sell-in, né? Que é quanto o varejista compra, sell-out quanto ele vende. Então, parte do sell-in, ele volta da indústria em valor de investimento. Isso existe desde que o varejo é varejo. O que a gente está falando é de deixar essa frente, que ela passa a não ter uma correlação direta com o valor que eu compro, e falar com uma outra frente. Então, eu deixo de falar com a área comercial e vou falar com a área de marketing. E aí a minha correlação não é por quanto eu compro, é por quanto eu te ajudo a se posicionar ou te ajudo a vender. Tá, então, com isso, eu deduzo que, inclusive, farmácias menores, um independente, por exemplo, também tem chance de praticar o retail media. Sim. Porque o independente não compra em grandes volumes da indústria, mas ele pode ser um bom canal para essa. Eu mesma conheço uma farmácia independente no Rio de Janeiro, em Copacabana, que, assim, faturamento muito expressivo, público muito turista. Essa farmácia é uma só, mas ela tem potencial para ter retail media. Claro, ela pode ser um canal de mídia para muita marca. O varejo brasileiro ele tem por histórico regionalidade. Mesmo as grandes redes, elas são muito fortes em suas regiões. Poucas são as redes que saíram da sua região e hoje são nacionais. São nacionais, são então, se a gente pegar mesmo. em farma, você vai pegar. Sim. Em Minas, você vai ter listar umas 2 ou 3. No Pará, você vai listar. Recife, Sim. Salvador, Santa Catarina, enfim. Sim. Todas são marcas regionais. Quando uma marca, ela não pode ter a arrogância de já achar que ela sabe falar com todos os Brasis. Então, esses pequenos varejistas regionais, eles são um canal importante para que, através da comunicação que ele já faz há décadas, né, essa marca pegue carona nessa comunicação e fale a língua desse público local. Tá. Eu queria complementar. Fique à vontade, professor. Existem métodos para quantificar o valor do espaço publicitário, né? Ao longo dos anos, aquela métrica de custo por mil, os impactos por mil pessoas alcançadas, né? Isso é mais quantitativo. No mundo digital e no retail media, você tem a questão da relevância também, né? Então, uma farmácia pode ter mais tráfego que outra. Então, teoricamente, a de maior tráfego poderá precificar melhor o seu espaço em relação à outra. Só que se a outra tiver mais relevância para um determinado público, ela vai valer até mais, né? Então, pegar um exemplo mais radical talvez aqui, uma farmácia de manipulação tem um tráfego muito menor que uma farmácia popular. Só que quem entra lá tem um ticket médio muito mais elevado e tem uma jornada de compra muito clara, né? Então, esse público pode ser um público altamente qualificado para os objetivos de determinados anunciantes. Então, não faz sentido precificar pelo número de impactos quantitativo, né? Então, passa a ser um potencial de venda maior
e o dono desse espaço farmacêutico, a farmácia, a empresa, enfim, leva isso em consideração na hora de determinar os preços para o seu espaço. Mas existe uma média, uma referência? Por exemplo, eu tenho uma farmácia, estou nesse processo. Eu busco essa informação em algum lugar? O meu ponto de partida de preço mesmo, tá, eu posso começar a negociar nessa faixa. Eu acredito que, à medida que o Retail Media se expande no canal Pharma, já começa a ter referências. Quanto custa anunciar na RD, na Entendi. Pague Menos, e o mercado acaba entendendo um pouco sobre isso. Mas acho que o Carlos consegue detalhar um pouco mais, né, essa resposta. Acho que eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte. Imagina que você tem um grande outdoor na principal avenida da sua cidade. Esse outdoor vai falar ali num dia com 1 milhão de pessoas. Talvez o público que você queira falar são 10 mil pessoas. Quanto você paga para falar com essa 1 milhão? E se você pudesse falar só com essas 10 mil? Você vai pagar menos do que você está pagando para falar com aquele outdoor na 1 milhão. Só que num público mais segmentado, porque você não vai errar. Você vai falar só com essa pessoa que é, de fato, o teu público. Porque a farmácia tem o conhecimento de quem é o público. Sim. Né? E não necessariamente o público... E essa é a beleza do varejo. Não é porque eu sou um homem com barba que eu posso ser um comprador de absorvente para minha esposa. E a farmácia sabe e eu posso receber essa comunicação. Né? Posso comprar fraldas em algum momento. Então, o fato dessa hipersegmentação e do varejo conhecer tão bem esse dado transacional permite que ele consiga te qualificar. Óbvio que você vai ter médias de mercado. O Pastore trouxe aqui a questão do custo por mil, que é uma delas, mas você sempre vai comparar. Esse é um custo por mil de um painel numa grande avenida ou é um custo por mil hiperqualificado, que é o que eu tenho? Exato. Então, quanto mais segmentação você vai tendo, mais valor você gera, porque no final tudo vai ser o quanto que esse investimento vai ser feito, o quanto que ele vai trazer de retorno. Né? Exatamente. E a partir do momento que a farmácia souber o retorno, ela justifica, ela sabe que ela pode cobrar mais, porque ela entrega mais valor também. O ROI de quem anuncia. Mas como ROAS mede esse resultado? Essa é a beleza. Mais uma vez, ponto para o varejo, né? Porque se você põe um painel... Estou pegando o pé no painel aqui, hein? Mas se você pega esse painel e anuncia lá, como que você mede o resultado do painel? Quanto vendeu daquele produto? Não sei, você não sabe se o cara já ia, se ele passou no painel ou não. A farmácia sabe. Porque eu sei que eu vou pegar um grupo de pessoas que são propensas a comprar um determinado produto. Dentro da minha jornada de comunicação com esses clientes, eu vou colocar uma marca e eu sei se o cliente comprou ou não, porque a farmácia tem uma base de venda identificada muito alta. Será que ela estabelece uma meta, por exemplo? Olha, começo uma campanha de um determinado produto, né? Estou fazendo um retail media de um determinado produto e espero ao longo de 30 dias vender, sei lá, 300 unidades. Essa é a nossa meta. Bateu aquela meta, significa que ela vai reportar para a indústria que, olha só, a campanha teve o resultado esperado. É basicamente assim. O que a gente chama de meta, na verdade, a publicidade chama de ROAS ou ROI, que é o retorno sobre o investimento ou o retorno sobre o investimento de publicidade. Uhum. Então, meta é uma palavra, a gente chama de linguagem comum no varejo farma. É. O varejo farma entende muito bem o que é uma meta e trabalha muito bem com metas. Para quem anuncia, ele vai... Vou pegar um número hipotético aqui, 5. Então eu vou anunciar R$1.000 e eu quero vender pelo menos R$5.000 do meu produto, porque eu sei que 20% é meu custo, a diferença é o que eu ganho. Então, se eu vendi 5.000, me custa aqui 1.000, eu tenho 4.000 sobrando. Como eu investi mais 1.000, sobra 3.000. Pô, ROI de 5 é maravilhoso. Então a gente coloca essa meta e você, obviamente, dentro da jornada, você vai testando. Dentro dos pontos de contato do varejista, quais são os pontos que você vai usar para comunicação. E aí você vai ver qual vai trazer mais resultado de conversão, qual vai trazer menos. E o próprio varejista vai ganhando experiência para, à medida que ele senta com o desafio de um shampoo ou de uma vitamina D, ele vai saber que tal plano funciona para um, eventualmente funciona para outro, trazendo um ROI que é eventualmente mais significante, entendeu?
Agora, Viviane e Lacerda também, eu acho que à medida que as plataformas se desenvolvem, nós vamos ter uma precificação dinâmica e até uma parte variável, né? O que acontece, por exemplo, com o Google, Meta, você faz uma campanha no Instagram, né? Você determina um valor e, de repente, esse valor pode aumentar, você tem que entrar lá, interromper a campanha, se, né, atingiu ou não o objetivo, enfim, eu acho, vai haver uma autogestão, né? E esse investimento, o anunciante ele pode determinar lá um valor de investimento e esse valor pode consumir mais rapidamente, menos. Eu acho que aí existe um potencial que a tecnologia traz, já é praticado em outras plataformas, né, que vão ajudar o varejista a automatizar essa tarefa. Não é ele que vai precificar, ele no máximo vai parametrizar, né, até onde eu estou disposto a dar desconto para aceitar esse anúncio e até quanto eu acho que vale, né? Então a tecnologia precisa trazer recursos para otimizar o faturamento do retail media desse varejista, entendeu? O senhor falou em Instagram. Potencializar, O senhor falou em Instagram. Os canais de mídia são os canais na farmácia, na loja, porque, por exemplo, a gente tem nas gôndolas, a gente tem umas telas. Eu mesma já entrei em muitas farmácias. A gente tem a Farmácia do Futuro, eu não sei se vocês foram visitar aqui na feira, que está cheio de retail media lá, é um bom exemplo. Boa. Mas a gente considera o Instagram da farmácia também como um canal de retail media? O Carlos complementa, o Lacerda complementa. Os canais próprios, né? Então, loja física, e-commerce e aplicativo. Tá? Eu incluiria o Instagram, mas o WhatsApp, mas ele não tem uma mídia estática lá, só se você divulgar mas as mídias próprias. Mas sim há a possibilidade de você estender a espaços que não são próprios. O Carlos tem boa experiência nisso. Existem alguns padrões que a gente chama de inventário, né? O que pode ser retail media? Então, a gente volta um pouco na história. A farmácia ela tem década de história com o cliente da sua região e ela construiu essa história falando de alguma maneira. E essa maneira é como o cliente enxerga ele. Dentro da loja ela tem ponto de contato, dentro do site ela tem ponto de contato e tem outros canais que podem ser ponto de contato e que eventualmente a gente nem enxergou que pode ser valor para um anunciante. Posso trazer um case aqui rapidinho? Deve. Ótimo. Eu fui diretor de retail media da PagMenos, que é uma grande rede de farma aí do Brasil, e tinha um case lá que era de vitamina D. Vitamina D, todo mundo deve precisar, né? Ainda mais a gente está em São Paulo aqui, não tem sol. E o case foi o seguinte, como que a gente identificou ali uma base de clientes que que são abandonadores, pararam de comprar vitamina D. Como que eu faço esse cara voltar a ter vitamina D? Então você começa a falar com ele lá atrás, o que a gente chama de topo de funil, e a gente usou o Instagram. A gente subiu essa base desse cliente, foi no Instagram e falou, olha o benefício de você tomar sol te dá isso de saúde, vitamina D te dá isso de saúde. Esse cara passa a observar. Depois ele recebe um e-mail falando desses mesmos benefícios. Quando ele entra no site, ele está logado, ele vê um banner dizendo, tomar sol é bom para a saúde. Quando ele entra na loja, dentro da tela, tá lá passando, olha só, toma sol, faz bem, e a vitamina D da marca tal. Agora não vou falar a marca também qual foi. Quando ele chega na boca do caixa, me dá seu CPF para eu imprimir o seu cupom, aparece um recado lá. Desconto. Não, dizendo, olha, a marca tal está patrocinando para você fazer um teste de vitamina D aqui dentro na nossa sala de serviço farmacêutico. Estamos utilizando a sala de serviço farmacêutico como um canal de mídia. O cliente sabe o que é vitamina D, porque ele é abandonador. Ele entra na sala, faz o exame dá o quê? Falta de vitamina D, porque esse cara é abandonador.
Aí ele lembra de toda aquela jornada que ele veio passando, dos benefícios de sol, todos os pontos de contato que ele teve com a farmácia, que ela foi falando como era legal ter sol. Falar, tá bom, vou voltar a comprar. Qual marca você acha que ele compra? É a marca que ele de fato foi abandonador. Aqui a gente fecha um ciclo muito relevante, porque a gente usou alguns pontos de contato que a farmácia tem junto com ele e outros que a gente nem imaginaria que pudesse ser valor para o anunciante. E todo mundo aqui teve benefício. O cliente soube do benefício, o cliente viu que ele estava com falta de vitamina D e ele teve a oportunidade de retomar um tratamento. A indústria anunciante também posicionou melhor o teu produto para uma base que era extremamente qualificada e a farmácia, obviamente, ela gerou uma venda através de uma verba que veio de uma área específica. Então, eu gosto muito desse case porque ele sai do comum só da gente falar, vamos cobrar o banner do site, mas não pego mais dinheiro da área do trade, eu pego o dinheiro da área do marketing. Você falou de trade. Trade marketing é diferente de retail media ou a gente está falando de que a retail media é um trade marketing evoluído? É diferente. É diferente? Qual é a diferença do trade, então, para o retail media? Vamos explicar para a audiência. Olha, nesse exemplo muito bem dado pelo Lacerda, se o problema estivesse na área de trade ia falar o seguinte, puxa, a nossa venda de vitamina D caiu, está havendo um abandono de tratamento, vamos fazer uma promoção, vamos dar desconto, vamos incentivar. Né? Ou então vou fazer uma campanha com os balconistas, vou dar uma verba, entendeu? Nesse exemplo do Lacerda, não há desconto, há um investimento em inteligência que é convertido em comunicação. Né? Então, aquele segmento, aquele público é identificado e ele é abordado de uma outra maneira, né? Com comunicação relevante. E o Lacerda só não falou o nível de conversão, o percentual de conversão. Deve ter sido alto nessa campanha. Foi bem alto. Foi muito acima de uma média de conversão. Sem precisar queimar margem. Né? Entendi. Porque se eu pego a verba comercial, desconto, e dou num produto, eu vou vender para todo mundo. Talvez eu não atinja esse público que abandonou, né? E vou desperdiçar um valor enorme, vou investir talvez em displays, em pilha promocional, vou comprar a ponta de gôndola, fazer outro tipo de esforço promocional. É isso que o trade faz. Né? E o lance, complementando aqui, o trade ele vai fazer campanha de incentivo, posicionamento dentro do ponto de venda, aquela ponta de gôndola, né? Então, e ele pega essa verba do varejista, que é aquela verba gerada pelo sell-in. Então, olha, você me comprou 100, nosso acordo de sell-in é 1,5, eu tenho 1,5 para gastar contigo, tanto para recomposição de margem, se a gente der desconto, quanto para comprar uma ponta de gôndola, fazer uma campanha com os teus varejistas, fazer o tabloide, né? Então, o famoso tabloide. E a gestão disso, ela sempre foi na base da comercial. Então, o responsável da indústria comercial, ele faz a gestão. Talvez o chefe dele tenha um pouquinho mais ali de verba para distribuir entre os vendedores, os key accounts que estão abaixo dele. A gente está falando de acionar uma outra frente, outros indicadores, outros canais de comunicação. Eventualmente, retail e trade vão dividir algum inventário, mas o grande benefício para a farmácia é quando eles andam juntos. Porque você vai pegar uma verba de trade e vai direcionar esse investimento para uma recomposição de margem, quer dizer, desconto, para fazer posicionamento no ponto de venda e vai pegar uma outra verba para comunicação. Então eu falo, quando você pega um produto, né, pega lá R$1, parte você comunica, parte você dá desconto. Imagina se você pudesse pegar R$2, você dá inteiro em desconto e outro inteiro em comunicação, você vai vender muito mais. Eu brinco que 1 mais 1 é mais que 2 nesse caso. Então, é um potencial, ele não anda sozinho. Ele precisa, antes de rodar essa campanha, ter uma interação com a área de abastecimento, com a área comercial, para garantir que a gente está comunicando um produto que está bem posicionado dentro da empresa, uma boa relação comercial, que está cumprindo com os demais objetivos, com lead time de entrega, com todo o resto.
Isso estando tudo certo, essa comunicação é muito mais efetiva. Agora, eu penso também que deve ter uma etapa anterior, e aí eu entro na tecnologia. Porque a farmácia, o ponto físico, ele já tem que estar preparado, como na farmácia do futuro, por exemplo, com essas telas, com esses LEDs, com esses canais ali, prontos para receber essas campanhas. Como é esse momento de que entra a tecnologia e que ele precisa olhar, organizar o ponto de venda dele, ter uma farmácia muito bem organizada, muito bem, com o layout muito bem feito, muito bem pensado. Quando a farmácia pensa um layout, ela já pensa que ela vai fazer retail media ou não, como ela busca um parceiro tecnológico para colocar essas soluções, ela tem que ter quantos LEDs dentro da farmácia para poder jogar anúncio ali naquele LED. Joguei várias coisas aqui, porque assim, eu não sei nem fazer uma pergunta certinha para isso. Então, joguei. Viviane, acho que nós estamos muito atrasados ainda nisso. As farmácias, elas foram elaboradas, criadas dentro de uma outra realidade, né? Aliás, o próprio autosserviço já é uma adaptação, que a farmácia original era balcão de RX. Balcão, né? Mas muitos medicamentos do lado de lá, Isso. pouca coisa do lado de cá. Aí, então, o próprio autosserviço já é uma adaptação, bem mais ou menos, na minha opinião, porque a gente vê corredores apertados, produtos. Eu tenho dificuldade, às vezes, para me curvar e pegar um produto que está numa prateleira inferior. As mulheres não gostam, se isso já apareceu em pesquisa, se tem mais gente no corredor, elas não gostam de se curvar para pegar produto, enfim. E aí vem agora as telas, né? E elas estão sendo colocadas de uma maneira talvez mais estética do que científica. Então, em algum momento, alguns estudos vão... E aí vem a área de UX, né? De User Experience, que é muito comum na área de tecnologia, nas telas de celular, computador, etc. e tal. Nós vamos aproveitar desse conhecimento e pensar, se eu estou em movimento, qual é a melhor posição? Eu estou olhando para frente, para baixo ou para cima? Onde que vai estar essa tela? Se eu olho para frente e tem uma tela num nível super... Será que eu vou levantar a cabeça e olhar? Se eu parei e estou de frente para a exposição, para a categoria, qual é a tela que vai comunicar? Né? Então, essas questões, por enquanto, eu não vi nenhum estudo, mas eu estou vendo a aplicação. Está sendo na base da tentativa e erro. O que eu tenho visto são telas na altura dos olhos. Eu tenho uma visão, vou dizer, complementar aqui, para não falar que é divergente, mas acho que eu costumo dizer que o Retail Media ele não cria nada, ele usa toda uma frente de comunicação que já é criada pelo varejista, ele se utiliza disso para continuar comunicando. Ele não é uma área responsável por nada, não é responsável por CRM, não é responsável por impressão de cupom, não é responsável pela sala de serviço farmacêutico, não é responsável pelo site, mas ele utiliza essas áreas. A questão da tela, acho que ela agrega em duas frentes e talvez aqui ele seja hoje um responsável por trazer. Porque ela tem mudado a percepção, né, trazido um lado muito mais tecnológico da percepção do consumidor sobre uma farmácia, tem ajudado na questão de custo. Eventualmente você mandava material de ponto de venda e todo mês muda a campanha e você precisa imprimir, né? Depois descartar, não vou nem falar nessa questão ambiental. E acho que a gente está chegando, sim, com alguns parceiros que têm tido uma preocupação não puramente só disso. Eu vou citar aqui a Deled, que é uma empresa, Deled depois me paga aqui um patrocínio, mas eles nos contrataram para um grande varejista para que a gente, dada a nossa experiência de jornada de consumo, pudesse auxiliá-los quais eram os melhores locais para auxiliar no consumo, para eles colocarem um painel de LED dentro dessa grande rede farma. Então, isso achei um cuidado, não porque eu fui contratado, mas um cuidado para falar, eu não quero só pegar uma parede aqui vazia, eu quero que ela faça sentido dentro da jornada. E aí, obviamente,
toda a categoria de uma farmácia ela tem o seu papel e todo ponto de contato ele pode fazer. Então, eu acho que não só tela, os LEDs, eles melhoram em duas frentes. Uma, um complemento da jornada aí desse lado, e outra dentro da percepção. E ele sozinho não é só o retail media, porque ele vai ter que dar a mão. Vamos pegar o caso da vitamina D. Quando o cliente chegou na loja, ele viu lá a vitamina D no painel de LED. Mas ele já teve um trabalho anterior. Talvez só a tela ela não fosse responsável sozinha. Porque se eu entro numa farmácia, vejo uma tela, só vejo lá uma propaganda de vitamina D, para mim, eu posso nem prestar atenção naquilo. Perfeito. Posso passar batida ali, né? Agora, Viviane, eu complementando também, eu acho que nós vamos ter uma profusão muito grande de telas, né, de LEDs, de todos os formatos, grande e pequeno. Então, quando a gente vai para o evento de Nova York, lá, NRF, vê os fornecedores, todos eles da China, né, expondo. Então, está barateando, né? Está se tornando mais flexível, vai ser quase que um adesivo. Então, esse adesivo que nós estamos vendo, a Bradilan, daqui a pouco vai ser uma tela. Uma tela. E tudo isso vai comunicar. Então, esse conceito imersivo, né, que o Kotler fala no varejo, no marketing 6.0, enfim, a Meta está lançando aquele óculos que, né, você enxerga pela lente, né, você, através da lente, você recebe informações que estariam no seu celular, enfim. Nós vamos ver uma série de situações que vão beneficiar o retail media, né? E essas telas vão se tornar cada vez... Então, a precificação dos produtos na gôndola não tem cabimento ser de papel, tem aquela régua já com LED, né? É de papel e as etiquetas ficam todas assim, umas em cima das outras, desculpa, coitado, gente. Isso quando tem. Trocadas de lugar e a gente fica lá tentando isso quando tem. Porque localizar qual é a etiqueta referente àquele produto. É uma maratona. Exatamente. E eu vejo isso em grande rede, acontecendo em grande rede. Eu já escrevi um artiguinho sobre isso há mais de 20 anos, sobre o problema ainda de continua, etiqueta professor. Que não tem, ou então era muito comum ter etiqueta com preço, chega no caixa, o preço mudou e não atualizaram a etiqueta. Eu já fiz conteúdo sobre etiqueta eletrônica. Mas a gente pode ativar ela para ser retail media, tá vendo? Eu já vejo logo lá do retail media. Mas não pegou, eu acho, aqui, né? Não, eu já vi, mas não vai pegou. mudar a tecnologia, né? Como isso não é um papel do retail media, se ele for valor para a farmácia, a gente vai ativar esse ponto de contato. Então, você imagina numa gôndola, se tiver essa possibilidade de eu rodar em algum momento dentro, né, tira lá e passa uma marca passando que chegou um produto novo, isso é um ponto de contato. Então, eu estou o tempo inteiro olhando para uma farma, olhando quais são os pontos de contato que ela tem com o cliente e quais desses pontos de contato eles podem ser um canal de mídia para o meu anunciante. Mas quem tem que pensar assim é o próprio varejista. Você, se a varejista está escutando, tem que mudar essa mentalidade, pensar assim, o que tem aqui dentro da minha farmácia que pode rentabilizar para mim? Perfeito. Sabe o que eu gostaria, Viviane Lacerda? Sabe a Times Square, aquela... Sim. Né? Toda cheia de painéis. Eu queria entrar numa farmácia como a da Times Square. Mas aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta capciosa aqui. O consumidor quer uma jornada com tanto estímulo assim? Existem limites. Bom para ele? Ou ele vai ficar tão sobrecarregado, tão confuso que ele vai desistir e vai embora? Porque, acompanha meu raciocínio. Eu vou para uma farmácia em busca de um determinado produto e eu preciso tirar dúvidas sobre aquele produto. E eu entro, a farmácia tem muitos estímulos, o atendimento não está rolando, eu não estou conseguindo, a farmácia está um pouco cheia, eu me cansei daquilo e eu vou embora. Então, quando você está no seu celular, na rede social, no Instagram... né, rodando ali. Quando tem um conteúdo relevante, você para. Então, a curadoria dessa comunicação vai ter que ser nesse sentido. Tem que ser, não pode ser uma comunicação
excessiva, sem sentido para quem está lá dentro, porque realmente vai espantar o cliente, ele vai embora. Agora, sendo uma comunicação relevante, eu paro, fico aprendendo alguma coisa nova, aí sim, né? Então, a comunicação, quer dizer, o retail media é mídia, veículo, mas a área de produção de conteúdo da rede, que já faz isso no Instagram, muito em cima de imagem, talvez, né? Vai se desenvolver a ponto de gerar conteúdo relevante para essas diversas mídias que a farmácia vai ter. Eu costumo dizer que a farmácia não pode ser nem um hospital, nem um carnaval. Então, você também Boa entrar definição. numa farma que tá tudo branco, aquela luz ali, não tem nada. Muitas às vezes não tem nem a iluminação correta. Então, De fora da rua a gente olha, a gente vê escuro lá dentro. isso. Mas olha, Muito cada ruim. rede, a gente vê pelo Brasil, tem umas que têm uma abordagem mais discreta, outras são mais né, agressivas. Isso vai fazer Vai um parte. pouco da cultura também do E negócio. da estratégia, do estilo. E aí, só se eu puder terminar esse ponto do carnaval e do Pode hospital. sim, vai lá. Não, Fica- sem problema. E aí acho que a gente tem esse meio termo, que você pode chamar o carnaval da Times Square, mas ele tem um limite dentro dessa jornada do que é valor para o cliente. Isso. E, de novo, você tem uma farmácia que se posiciona como a farmácia do futuro, o cliente entra, ele entende aquilo como valor, até porque lá dentro ele vai ter não só propaganda o tempo todo, mas ele vai ter local para aprender sobre como tal produto funciona, qual que é o lançamento. Hoje já tem tecnologia que você tira um produto da gôndola, só de você tirar já muda a propaganda que está passando. Você tem tecnologia que pode a câmera te identificar e eu, por ser homem de barba, vou ver um anúncio, mas que é dirigido para mim. Então, toda essa tecnologia ela já vem trazendo uma melhora também da jornada do cliente dentro do que se espera de uma jornada dentro de uma farma. E é aqui que a gente entra e gera valor para ele, trazendo benefício do anunciante, conectando, obviamente, ele com o anunciante gerando venda. Pensando do ponto de vista dos desafios, vocês acham que os desafios para a implantação ou para o avanço do retail media no varejo farma é mesmo só uma questão de mentalidade, de desconhecimento, ou existiriam outros fatores que impedem o retail media de se tornar mais popular entre os varejistas? Olha, inicialmente é a questão cultural, o conhecimento, sempre é barreiras, as barreiras culturais que retardam processos de inovação. Isso aparece em diversas matérias. Nós estamos vendo isso muito com a inteligência artificial, tá? Então, na implementação, começa por um diagnóstico, né? Um levantamento para ver os níveis de resistência que existem internamente, né? Não, eu acho que tem algumas barreiras. O varejo é muito difícil. Eu falo que o varejo é uma guerra, é tanta guerra, tem até sala de guerra, né? E eu brinco, se você não tiver um apoio lá dentro do board para que essa área tenha uma independência e autonomia para se desenvolver, essa área vai ser corrompida pelas urgências que aparecem dentro do varejo. Larga tudo que você está fazendo, vem para cá porque aconteceu um problema de abastecimento. Larga tudo que você está fazendo porque vai vir uma reunião com tal pessoa. Então, se essa área ela não tiver essa calma de saber, cara, tem gente responsável tocando todo o resto. E eu vou parar e estruturar e cuidar da velocidade que demanda, vai ser uma área que não é o core. O core é comprar e vender produto. Então, acho que essa é a principal barreira. E isso só vai ter se você tiver apoio do board, né? E essa independência e uma governança implementada. Que é essa governança? É ter acesso aos dados, ter reporte de dados, ter essa autonomia. Você já está falando de uma empresa que já está num nível, né? Porque quando a gente fala de... A gente tem até um episódio sobre governança nessa temporada. A gente colocou o link aqui na descrição para você assistir, que explica bem isso. Mas a maioria dos varejistas, a gente tem aí hoje
uma predominância de independentes. Perfeito. Os independentes são a maioria no nosso mercado. E quando a gente fala de governança com eles, isso está muito distante. Mas os independentes, eles têm uma oportunidade muito grande, né? Você pega dentro das associações que eles já fazem isso para compras. Ah, sim. Quando eles estão no associativismo, sim. Mas quando eles estão completamente sozinhos. Quando ele está completamente sozinho, ele vai ter que dar essa autonomia para alguém que cuida de alguma coisa. Tá. Então, por exemplo, se essa pessoa, eventualmente, ela vai ser parte marketing ou parte CRM, parte retail media, vai ter que ser respeitada essa agenda, que nessa parte dessa outra parte ela tenha o tempo para poder ir atrás de soluções que ou ela se plugue, né, ou ela busque, porque senão ela vai ser abduzida para os problemas do dia a dia. Óbvio que é um desafio. Então, você vai pegar as grandes empresas, já fizeram até spin-off disso, né? A RD, que é maior, tem um CEO lá, uma CEO, que é. Eu fui diretor de retail media, tem empresa que tem gerente, tem coordenador, especialista, mas você vai respeitar o seu tamanho e dar alguém que você pode, mas tem que ter esse alguém, porque acho que essa é a principal barreira, senão você vai... Eu acho que é assim para tudo na nossa vida. Se a gente não tiver, a gente chama de dono do projeto, né? Se a gente tiver se não tiver um dono do projeto que cuide daquilo, as coisas se esvaziam, se perdem e outras prioridades vão acontecendo. Mas tem outro caminho, Viviane, porque nós estamos falando de grandes redes, até o momento, que existem no Brasil, lá fora também, mas tem o movimento da indústria para o varejo. Né? De repente, um distribuidor pode abordar aquelas farmácias que ele atende, aqueles independentes, e falar assim, olha, tem um plano de retail media para você, assina aqui, você vai ganhar tanto, eu vou colocar as telas na sua loja. Ele vai ter um papel meio passivo, né? Ele não vai ter trabalho nenhum com isso, mas vai ter um percentual, enfim, alguma coisa assim. Então, há algumas, em outros setores, no alimentar, eu já estou vendo isso, algumas grandes marcas abordando o varejista. Isso que o senhor está falando é muito importante. A Abradilan é uma associação de distribuidores. E a gente, com frequência, faz conteúdo falando sobre um papel diferente para o distribuidor, um papel que vai além daquele de só colocar o produto na farmácia, do distribuidor atuar como um consultor, como alguém que oferece serviço. Esse é um tipo de serviço, então, que o distribuidor poderia oferecer, principalmente para a pequena farmácia, para o independente. Desde que ele trabalhe com os dados desse independente. E não ocupe o espaço só para reproduzir um anúncio que, de repente, não vai ter aderência. Não vai ter resultado. Entendi. E ele vai ter mais relevância, né? Porque, óbvio, um independente sozinho, ele não vai ter tanta força, nem espaço na agenda desse anunciante. Mas quando ele se junta, ou quando ele é parte de um universo que o distribuidor tem acesso, sim. E aí, como bem disse o pastor, se ele tem acesso a esse dado, o próprio distribuidor ele pode ser o hub que conecta o anunciante com a farma e os clientes da farma, e aí ele vai fazer a divisão, né, desse dinheiro que vem ali do anúncio dentre as farmas que participaram dessa campanha, vamos por assim dizer. E esse independente, além de ter uma receita extra vinda do retail media, ele vai estimular a venda na loja dele. Então, professor, isso que você está falando é muito importante, porque um debate que a gente tem, assim, sempre com frequência, constância, é a baixa rentabilidade da farmácia. Né? A gente sabe que nas grandes redes essa taxa está em 2,5%, 3% de rentabilidade líquida. Tem independente que chega aí a 6%, 8%, só independente muito que consegue chegar a 12%, mas é muito raro disso acontecer. Então, só assim, eu acho que a gente fecha o episódio com chave de ouro, mostrando que o retail media é uma possibilidade, é um incremento para essa margem que já é
muito baixa. Exatamente. Por isso que é importante olhar para isso com mais atenção, mais cuidado. É disso que se trata, né, Lacerda? Nós estamos Resumindo, falando... é disso que se trata. Estamos falando de dinheiro. Estamos falando de trazer mais rentabilidade para a tua farmácia. Exatamente. Fica difícil, você fala que é tão difícil, então o Retail Media pode ser uma solução. O primeiro passo do Retail Media, ele é uma verba incremental. E essa verba, aí você deu aqui os dados de, né, se foi no lucro líquido, mas vamos pôr o lucro bruto aqui, por exemplo, também é baixo. Também está na casa ali de 6%, se você pegar. O Retail Media trabalha com uma margem de 40% a 60%. Então, é uma fonte de receita que vai subir bem alta essa a tua margem. média. Tem um case, Bem né, alto. que é o Walmart. Hoje, todo o faturamento do Walmart, o Retail Media representa 1% do faturamento. Mas quando você pega o lucro que o Walmart tem, 1/3 vem desse 1%. Então, 1% produz 1/3 de todo o lucro do Walmart. É disso que a gente está falando. Por isso que é tão relevante para a farma ter essa paciência, ter esse foco, ter essa meta de poder se conectar com outros para poder oferecer. Porque vai vir uma fonte extra de receita e a gente não está falando da venda, né? Como bem disse o Pastore. O que vai passar lá dentro não é uma propaganda que não tem a ver. 90% dos seus anunciantes, eles vão ser anunciantes que querem vender. Então, compre aqui e tal coisa. E estão te pagando para você vender. Então, tem ali um potencial muito grande, por isso que ele é apaixonante. É isso mesmo. Eu diria assim, pro independente, pro gestor de pequenas redes, né? Levar isso muito a sério, né? E chamar o time interno e falar, olha, além de excelentes comerciantes, né, gestores do negócio farmacêutico, a partir de agora vocês vão ser gestores também do negócio de mídia, né? Porque isso vai ser essencial para o futuro dessa rede. Muito bom. Excelente conteúdo. Gostei muito. Você que está assistindo, conta pra gente nos comentários o que você achou, se fez sentido para você. Olha agora com um olhar diferente para a tua farmácia. Que pontos você teria, que canais você teria. Você pode, de repente, chamar o seu distribuidor, propor para ele uma parceria. Enfim, deixe o seu like neste vídeo, encaminhe para sua rede de contatos, isso é super importante. Professor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, foi um prazer. Bom. Lacerda, obrigada. Obrigado, conta comigo. Quem estiver ouvindo também conta comigo se quiser falar mais sobre o tema. Isso aí. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.